Olá, como vai? Tudo bem? Gostaríamos de falar agora da prova testemunhal e da prática forense decorrente dessa necessidade, né, de ouvir as testemunhas, né, para comprovar aí os fatos controvertidos. Como se sabe, a prova testemunhal ela é de fundamental importância, né, em muitos casos para demonstrar aí a existência do direito, né, a comprovação da existência ou não dos fatos, a intensidade, enfim, do dano causado, enfim, análise do caso concreto. Ela é disciplinada, a forma da intimação, agora a partir do novo Código de Processo Civil, pelo artigo 455 desse diploma legal, e refere ser do advogado a incumbência de informar ou intimar a sua testemunha da data, do dia, da hora, do momento em que haverá esse ato, né? Caput do artigo 455 bem refere que quando, por ocasião desse ato, se a parte se comprometer a vir de forma espontânea, independente de intimação, dispensada qualquer outra formalidade, né? Isso com base no artigo 6º do próprio Código de Processo Civil, que prevê a colaboração de todos os atores do processo, nos atos processuais, tirando do juízo esse custo operacional e esse custo de tempo. O parágrafo 1º do artigo 455 do Código de Processo Civil, ele passa a disciplinar a hipótese segunda, a hipótese de intimação. Vamos lembrar que o caput, ele fala, né, ele refere que o advogado deverá informar ou intimar. Né? Para um bom entendedor, para aquele que faz a interpretação gramatical do texto, o advogado pode informar e informando não precisa notificar, não precisa cumprir nenhuma formalidade. Agora, se ele necessitar intimar a parte, especialmente naqueles casos em que a parte se mostra resistente a vir de maneira espontânea por algum motivo, aí o parágrafo 1º prevê que o advogado deve intimar a parte, através de carta com aviso de recebimento ou qualquer meio que venha a ser demonstrado que efetivamente fez, né, essa comunicação, devendo juntar esse documento até 3 dias antes da audiência em juízo, sob pena de o juízo entenda que houve a desistência, né, da realização dessa prova. Esse é o arcabouço legal que foi criado, essa é a lógica da nova forma de intimação de testemunhas no processo civil. Ocorre, no entanto, e isso só a prática demonstra, né? Alguns juízos, especialmente depois da instituição aqui das audiências em videoconferência, né? Depois da pandemia, que é algo recente, e é posterior à instituição do novo Código de Processo Civil, alguns juízes vêm interpretando o parágrafo 1º, vêm aplicando o parágrafo 1º do artigo 455 do Código de Processo Civil de maneira divorciada do caput, incidindo o parágrafo 3º do mesmo diploma legal. Divorciada por quê? O parágrafo 1º prevê a obrigatoriedade de intimação, como eu disse, da parte, conjugado com o parágrafo 3º, a desistência em caso não haja intimação. Alguns juízos vêm entendendo de maneira totalmente deturpada, com todo respeito, né, que se devota às opiniões diversas, enfim, que tem que devotar, mas é uma questão gramatical do artigo 455, né? Vem entendendo alguns juízos que se o advogado do autor não fez essa comunicação, mesmo para suas testemunhas que viriam independentemente de intimação, o juízo considera prejudicada a prova, o que é um absurdo, é um contrassenso, né? É uma disposição equivocada, é um erro de leitura da lei, né, e da finalidade da norma. E isso vem acontecendo, como eu disse, muitas vezes depois da instituição das audiências virtuais. Como se sabe, a prática demonstra, né, por ocasião da intimação do advogado, o advogado recebe intimação por e-mail, né, através de um link para participar, né, via instrumento Teams, né, enfim, ou seja lá qual for, recebe o link para que esteja apto a participar por essa ocasião. Os juízos que vêm interpretando de maneira equivocada, né, essa disposição legal, deixam então de enviar esse convite para as testemunhas arroladas pela parte, ou pelo advogado da parte, né, impedindo com isso que elas compareçam voluntariamente, independente de intimação, como previsto no caput do artigo 455. E o que é pior, né, alguns juízes ou juízos usam o estratagema, enfim, interno, né, de impedir que seja feito o repasse dessa intimação para a testemunha. O repasse desse convite para a testemunha, para que ela comparecesse pessoalmente ou para que ela comparecesse voluntariamente ao ato.
isso é um estratagema lamentável, né? É algo que impede realmente o alcance da verdade real. Parece ser uma forma de economia de tempo no processo, economia de recursos, enfim. Sabe-se que a oitiva de testemunhas faz com que a audiência tenha o tempo necessário para que todos sejam ouvidos, enfim. Lamentavelmente, entendo que alguns juízos vêm usando essa regra isolada do parágrafo 1º do artigo 455 para deturpar o alcance da lei, para fazer o alcance, para organizar a sua pauta, para que a pauta caminhe mais rápido, que é lamentável. O que se busca em juízo é o alcance da verdade, e o alcance da verdade é ouvindo-se as testemunhas que foram arroladas. Portanto, ao advogado atuante, né, recomenda-se que sempre notifique as suas testemunhas, seja por e-mail, seja por qualquer outra modalidade de intimação, né, dizendo, olha, haverá audiência no dia tal, compareça, etc. E junte isso imediatamente nos autos, para que esse subterfúgio, infelizmente, esse ardil não venha a prejudicar, né, a defesa do seu cliente. Então, que se faça isso, o advogado deve fazer isso, não porque o Código de Processo Civil assim determina, mas para evitar o arbítrio, né, de alguns juízos que interpretam de forma deturpada e para fins duvidosos o parágrafo 1º e 3º do artigo 455 do Código de Processo Civil. Tá bem? Então, são questões que apenas a prática e a vivência, né, nos ensina, e é bom passar adiante, né, essas experiências, né, e também alertar aí, quem sabe, a Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, os legisladores, né, a aperfeiçoar, para deixar mais claro, né, aos juízes, né, aos juízes que têm o poder de interpretar as leis, né, mas não o poder de deturpá-las, né, deixar mais claro do que já é, que o objetivo da lei é comparecimento espontâneo, né, que o advogado leve espontaneamente suas testemunhas. E para isso não é necessário, a rigor, que seja feita intimação, mas tendo em vista essa prática, né, que é verificada em um pequeno percentual dos juízos aí que se tem notícia, né, é importante se acautelar em relação a isso, tá bem? Eu agradeço mais uma vez aí a sua atenção, interesse, e ficamos aqui à disposição, tá bem?